Oi, pessoal. Peraí, vou te aceitar aqui, Webster. E aí, Carol, tudo E bem? aí, tudo bem, graças a Deus, e contigo? Tô bem, aqui trabalhando muito já, mas tá bom. Graças a Ah, Deus. show de bola. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô, tô ouvindo bem. Só mandar aqui para umas pessoas para dar esse pessoal aí entrar aqui e participar, que o assunto hoje é Com legal. certeza. Esperar o pessoal entrar aí um pouquinho. Você tá em casa ou tá no escritório? Tô no escritório, não tem mais esse negócio de casa não. Agora é 100% escritório. Já voltou 100%, né? Eu tô de home 100, office ainda. eu voltei 100%. Inclusive, hoje eu até visitei cliente. Visitei semana passada, visitei essa semana. A gente tem que trabalhar, tem que visitar. É isso aí. Voltando aos poucos, né? Graças a Deus Voltando aos também. poucos. E era um cliente de Com transporte, é um certeza. pouquinho hoje, é um pouquinho mais complexo, tem que visitar. Com certeza. Tem certos assuntos que ao vivo faz muita diferença, né? Muito, total diferença. Total diferença. Já entrou um pouquinho de gente aí, né? É verdade, exatamente. Bom, gente, muito obrigada a quem entrou aqui agora. A live de hoje é sobre seguro cyber, né? Eu convidei o Everton, porque ele, além de corretor de seguros, também é especialista em seguro cyber. Então, ele está bastante aí na linha de frente, tem bastante dica, provavelmente, sobre como abordar justamente esse tema, né, com os nossos clientes. E esse tema, né, também, enfim, tem estado muito na mídia, enfim. A gente vai conversar um pouquinho justamente sobre o porquê que a hora é essa, tá? Da gente começar a conversar com os nossos clientes sobre esse tipo de solução. Weberton, conta aí um pouquinho de você, se apresenta aí para o pessoal. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Everton Barbosa, eu já sou corretor há um pouquinho mais de 5 anos e ano passado, eu agarrei essa oportunidade do Cyber, eu vi no Cyber o próximo automóvel, vai ser o próximo seguro que vai ficar bem na crista da onda. Eu acho que a gente vai ter um bom tempo dele aí rodando bem. E aí eu decidi apostar. Tanto que eu acho que o mercado digital vem crescendo, então é um seguro que eu decidi apostar e está dando certo. A gente está tentando ser aí especialista e está girando. É um produto muito legal. Para quem não trabalha, é interessante trabalhar. É um produto que vem crescendo muito. Quando eu comecei, eu achei que o cyber só servia para grandes empresas. E não é, né? O cyber ele é importante para qualquer empresa. E PME aí está dando super certo. Mas é isso, Carol. A gente está Exatamente. nesse tempo aí. Pois é, especialmente importante, eu diria até, esse é um dos assuntos que a gente vai abordar, mas naturalmente as grandes empresas têm muita verba específica, né, para investir nesse tipo de investimento, em contrapartidas menores não. Então, é lógico que essas grandes empresas também são muito visadas, né, mas existe um risco muito grande nesse PME, como a gente também vai explicar aqui. Bom, eu vou só dar um overview geral sobre o que é seguro cyber, porque talvez tenha gente aqui que não sabe ainda o que é. Então, gente, o seguro cyber ou riscos digitais, CyberEd, enfim, cada seguradora aí dá um nome, tá? Ele é um seguro de responsabilidade civil, na sua essência, ou seja, ele cobre reclamações de terceiros relacionadas ao vazamento de dados, tá? E isso aí já é muito importante, eu diria até que o Brasil está um pouco atrasado nesse sentido. Então, ele é um seguro que, na verdade, eu diria até que ele é muito mais do que um RC, porque algumas seguradoras até oferecem coberturas, por exemplo, como lucros cessantes, custos de notificação dos clientes, e isso tudo começa a ser muito importante e a gente começa a ter a oportunidade de enxergar isso na prática, como aconteceu, inclusive, na semana passada, tá? Com três grandes empresas aí do mercado. Então, Everton, conta aí um pouquinho desses casos e sobre como você tem visto aí o aumento, né, dos ataques te ajudando, digamos, a abordar esse tema aí do seguro cyber com seus clientes. O ataque mais conhecido, que é o ransomware, né? Mas tem outros ataques que vêm acontecendo, que o ataque de phishing também, depois eu falo até o que é o ataque de phishing. E o de ransomware, para as pessoas saberem mais ou menos como é que funciona.
Mas as empresas, elas estão sendo atacadas para bloquear, hoje é para bloquear o seu trabalho. Elas não conseguem trabalhar, elas ficam... eles entram via ransomware, então eles bloqueiam, o hacker ele bloqueia lá o sistema e a empresa não consegue rodar. Isso é o que está acontecendo. Aconteceu na Honda, aconteceu na Natura. Na realidade, a Natura são duas empresas, Natura e Avon. Elas foram atacadas agora durante a pandemia, em momentos diferentes. E antes da pandemia também teve o ataque da Shell, né? A Shell teve aquele ataque que ela ficou, eu acho que uns 15, 17 dias sem rodar. Inclusive, eu tenho clientes de seguro de transporte que ficaram sem rodar transportadores porque a Shell não estava faturando. Então, essas empresas pararam, a Honda parou a produção no mundo quase todo. Embora esteja na questão da quarentena, o ataque da Honda ele foi quando as fábricas voltaram a rodar. Então, a Honda voltou a fabricação, mas ela logo paralisou durante um tempo. E uma das fábricas mais atingidas, se eu não me engano, foi a fábrica dos Estados Unidos, foi a de Ohio, que ela ficou durante mais tempo. Mas aí a gente vê essas grandes empresas sendo atacadas e a gente não imagina que pequenas empresas são. E as pequenas são as mais atacadas. É porque só aparece, que é uma coisa também para falar sobre os ataques, só aparecem na mídia as empresas listadas em bolsa. Porque quem é listado em bolsa, por obrigação, tem que falar que é atacado, né? Por conta dos investidores. Então a gente só sabe das empresas listadas em bolsas. Mas esse ano aqui, não só essas grandes, mas teve instituição de saúde, hospital e laboratório que foi atacado também durante esse momento de pandemia. A gente não pode falar o nome porque são empresas não listadas e não é nem ético falar, mas teve muita empresa atacada durante a pandemia, fora essas, né? Essas são as maiores. Teve a Cato também, que foi atacada. E aí, Carol, só para falar para o pessoal antes da gente começar, o que é o ataque de ransomware e o que é phishing, né? O ransomware é quando ele bloqueia. É um vírus que alguém recebe um e-mail, alguma forma, chega de alguma forma pela empresa, geralmente é por e-mail, aí a pessoa clica, ele entra no sistema e bloqueia. Ele criptografa o software, o sistema, seja lá o que for que ele vá, por onde ele vai entrar. Ele criptografa, então ninguém tem acesso. E o phishing é onde ele rouba as informações. Que aí tem outro detalhe interessante agora. A gente pode falar do aplicativo agora, a gente fala depois. Pode, vamos embora, super atual. Pronto, o Face App que tá todo mundo aí na crista da onda, até me fizeram de mulher ontem, pegaram a minha foto do perfil do WhatsApp e fizeram lá. Inclusive eu fiquei até bem bonitinha de mulher, viu? Mas assim, o phishing é um ataque que ele pode vir via roubar informação. Então ele pega as suas informações financeiras de alguma forma. E esse é o ataque de phishing. Então, o phishing ele só rouba informações. E o Face App, para quem não sabe, ele é um aplicativo que ele é meio que obscuro, porque ele está pegando informações da gente. A gente bota lá aqueles termos de autorização e ele, na realidade, está entrando no nosso telefone e está pegando várias informações nossas. Aí está jogando lá para a Rússia, para a China, para os Estados Unidos, não sei. Alguns países vão ter acesso. E outro detalhe, eu estava até lendo, que não só sobre isso. As nossas fotos, elas podem ser usadas em propagandas publicitárias, no mercado publicitário, em qualquer lugar do mundo, e a gente já deu ok lá que pode. Quando a gente aceita os termos, a gente está aceitando que usem as nossas fotos lá de mulher ou de mais velho, né? Que antes ele deixava a gente mais velho. Então, o aplicativo ele tem esse problema que ele pega e tá pegando tanta informação sua como tá te usando para publicidade as tuas fotos. E a última, para encerrar, porque são várias e a gente que gosta de cyber quer falar tudo. E outra coisa bem importante, o novo petróleo é informação. É o novo petróleo. E o Face App, ele entra dentro do nosso telefone e ele pega informações de compra, pega informações de rede social. E todas essas informações, elas podem ser vendidas porque a gente deu ok lá, entendeu? Isso é meio que um ataque que a gente deixou ser feito, mas ele está roubando informações nossas, entendeu? Exatamente, perfeito. Manda aí, Carol, se eu for falar, eu falo uma hora. Prós e contras dessas novas tecnologias, né, e atualidades. Isso é importante realmente, assim, não apenas
para os nossos clientes, né? Mas para nós estarmos atentos enquanto, enfim, consumidores também desse tipo de informação, né? E, de fato, o home office, assim, aumentou muito esse tipo de abertura, assim, porque como o Everton comentou, às vezes a empresa investe pra caramba em tipo de proteção e etc, e esse acesso vem por um simples colaborador que às vezes abre um e-mail, principalmente com muita notícia, né, hoje em dia sensacionalista sobre Covid, enfim, todo mundo aproveita esse tipo de pandemia e tal, para justamente ter uma entrada no sistema das empresas, tá? E aí, o risco aumentando, o seguro ele é importante, porque ele ajuda as empresas tanto a se defender, né, de uma eventual reclamação. Então, por exemplo, se ela for uma dessas que for atacada e tiver os dados de seus clientes, seja corporativos ou pessoais vazados, ela pode contar com seguro para contratar bons advogados. Tem seguradora, como a gente comentou, que oferece até a cobertura de lucros cessantes. Então, você imagina aí, no caso da Honda, que teve que paralisar as operações por mais de 15 dias, isso também faz sentido. Daqui para frente, né, também, essa própria preocupação que, aliás, a Cato teve, que é rara, digamos, no mercado, de avisar os seus clientes que os dados foram vazados. Então, isso muito provavelmente, né, com a LGPD, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, vai virar prática comum e talvez até obrigatória, tá? Isso aí tá na versão que vai entrar em vigor. Então, assim, realmente é um tema muito importante e que sempre foi, na verdade, mas tem ganhado muita força e essa pandemia definitivamente trouxe ainda mais esses pontos de atenção, né? E aí, Everton, agora eu vou falar especificamente sobre uma dinâmica de mercado. Eu tenho trocado uma ideia, né, com as seguradoras e lido artigos de que a demanda por esse seguro aumentou. Aí já vou dividir aqui uma experiência. Por aqui aumentou sim, aumentou bastante a procura e etc, calls sobre esse tipo de solução. E eu queria entender, já que você também é bem focado nesse tipo de operação, como é que está por aí, se você sentiu que aumentou, você ainda está tendo que ir muito atrás dos clientes, enfim, me conta um pouquinho como é que é por aí. Carol, já tenho mais ou menos um ano que eu trabalho com cyber. E muitas empresas, quando eu comecei a visitar, porque eu fiz uma seleção de segmentos que eu queria atuar com cyber, até pela facilidade, pela necessidade deles estarem adequados com a LGPD. Mas a gente fala da LGPD mais na frente. Mas está tendo uma procura maior pelas empresas que eu visitei. Então, teve algumas empresas da parte de saúde, algumas escolas, teve indústria. Então, esse pessoal, eles estão um pouco preocupados porque tem muita gente em home office. E não só isso, a LGPD está aí em cima e eles meio que não sabem se ela vai começar agora em maio ou se é em fevereiro. Está essa confusão, então está tendo meio que uma correria aqui de algumas empresas que eu visitei disso. Eu tenho que estar pronto porque eu tenho que cobrir lucros cessantes e a multa da LGPD. Que o mais importante do seguro hoje para eles está sendo a multa, porque eles sabem que o órgão regulador vem com toda a sede para poder multar. Então, ninguém sabe se vai ser multa ou vai ser notificação, mas existe um medo. Mas está sim, está crescendo. Os meus clientes, eu tenho entrado em contato, tenho estado em contato desde o início da pandemia com eles, e a gente já vê que o pessoal está mais preocupado, está procurando. A gente fechou até seguros agora durante a pandemia de cyber, mas está assim, está crescendo. Perfeito. Já dividindo também essa experiência, eu acho que assim, aumentou a procura, mas ainda cabe muito de nós, eu vejo isso aqui também da minha experiência, de, digamos, plantar essa sementinha e até trazer e informar que já existe algum tipo de solução para diminuir esse risco, né, da LGPD. E aí agora eu estou falando especificamente porque é lógico que assim, o risco de ataques e etc., isso daí, gente, já acontecia há muito tempo, tá? Inclusive, isso já é altamente regulamentado na maioria dos países e, sinceramente, já deveria ser aqui no Brasil também. Então, já entrando nessa questão da LGPD, porque eu acho que também é importante, e até essa discussão é anterior a toda essa pandemia, e inclusive está sendo postergada também, talvez, por conta dessa pandemia, e eu até entendo, porque, enfim, de certa maneira, exigiria, sim, investimento, né, por parte das companhias e etc. Mas vamos explicar, então, um pouquinho para o pessoal sobre essa questão da LGPD e da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né?
Vamos lá, tá para entrar em vigor, e isso, assim, antes tarde do que nunca, realmente está tendo uma discussão de quando que vai ser, e etc. Mas, assim, minha percepção do primeiro semestre do ano que vem não passa, porque, enfim, tá acontecendo, né, enfim, e tem que ter uma definição para esse tipo de responsabilidade. É uma lei que vai realmente em cima das empresas agora, nessa questão de responsabilidade e proteção dos dados, tá? Então, até então, aqui no Brasil, o negócio era muito solto e a gente sabe que, naturalmente, quando vira lei, em primeiro lugar, as empresas começam a se preocupar mais e, naturalmente, com a criação dessa ANPD, pela assim, dinâmica do Brasil, a gente sabe que esses órgãos reguladores são muito atuantes e realmente têm uma mão pesada, principalmente no início, tá? Eu vou fazer aí um paralelo com a CVM, por exemplo, que é muito atuante no que se refere aos termos de compromisso, questões ambientais, existe o paralelo do termo de ajustamento de conduta. Então, assim, sinceramente, é certo que a ANPD vai vir forte aí com essa questão de multas e etc. E como a gente está vendo, realmente acontece. E a partir daí vai se tornar obrigatória a notificação dos clientes, enfim, realmente deve movimentar esse assunto. E o seguro cyber, assim, ele é uma maneira de você realmente diminuir, né, ou pelo menos transferir parte desse prejuízo que você pode vir a ter a partir dessa alta regulamentação pro mercado, tá? Então, Everton, conta um pouquinho aí pra gente também o que você acha que a LGPD vai fazer com o mercado, se você concorda que vai movimentar, e como que o seguro cyber também pode ajudar eles, né, enfim, os nossos clientes e nós mesmos, em relação a essa nova exposição. O cyber, a LGPD, o que acontece? Ela é uma lei baseada na lei europeia, na GDPR. E tem muita multinacional no Brasil, muita empresa europeia, muitos grupos gigantes, muitas indústrias gigantes no Brasil operando. E o Brasil, existe, na realidade, uma pressão dessas multinacionais, dessas empresas, que o Brasil entre com a lei logo, que a lei entre em vigor para poder ela se conversar com a GDPR. Porque o que acontece? O cara vem da Europa para cá, coloca uma indústria aqui, beleza, aqui não tem lei. Mas daqui para lá a gente tem a questão da lei. Então, nessa troca, eles não têm segurança. Entendeu? Então, existe uma pressão, sim, da questão dos dados, da proteção de dados, e não é nem da proteção, da regulamentação do processamento de dados. Então, eu acho que ela não passa também do primeiro semestre do ano que vem, eu acho que ela não entra agora em agosto, isso é fato, eu acho que não entra, mas ela não passa do primeiro semestre porque é uma necessidade global. Todo mundo está se adequando aqui no Chile, no Equador, no Uruguai, eles já têm uma lei há tempos e tempos, e aí o Brasil, que é um país muito maior, que tem muito mais indústria, ele não tem uma lei. Então a lei vai entrar em vigor, a LGPD vai entrar, e a ANPD, que é a agência, eu acho que toda agência reguladora no Brasil, ela faz o seu papel muito bem. Se a gente for para a ANEL, até a ANEL cumpre bem, mas a CVM cumpre muito bem, a Anvisa cumpre muito bem. Então, eu acho que uma agência nova, que eles vêm com uma sede para poder realmente fazer acontecer, e vai acontecer. Eu acho que vai ter multa. Eu acho que no início não, acho que os primeiros meses eles vão só notificar ali, mas eu acho que vai ter a questão de multa sim, as empresas vão ter, até para a nossa segurança, né? Hoje em dia os nossos dados estão aí de qualquer jeito e todo mundo faz o que quer, todo mundo trata do jeito que quer, e aí esse negócio a lei vai botar esse negócio meio que agora, a partir de agora, trate direito, não pode passar os dados de ninguém, tem que existir realmente um tratamento. Então vai acontecer sim, e não vai demorar muito. Tomara que não demore muito. E eu acho que o seguro, e falando do seguro, eu acho que o seguro, quando a gente fala com o corretor, não com o corretor, vamos para o cliente para não falar da parte do corretor. Os clientes, eles não acreditam muito, eles acham, mas isso não existe. 51% das empresas do Brasil foram atacadas em 2019. 51%. É muita empresa. E a média para uma empresa descobrir um ataque é 200 dias. Então, se você descobrir o ataque hoje, com certeza ele começou ano passado. E muitas empresas não estão... Eles acham que isso não pode acontecer comigo. E aí, quando vem a porrada que eles param de trabalhar, eles se desesperam. Então, eu acho que a questão... Hoje, o lucro cessante é muito importante,
mas na hora que a lei entrar em vigor, não só o lucro cessante vai ser importante, mas a questão de notificação e monitoramento, como a questão da multa. Notificação e monitoramento, porque aconteceu um ataque aqui, eu acho que há 2 anos atrás, que foi muito parecido com o ataque que aconteceu nos Estados Unidos, que é o da Target lá. Eu vou falar do ataque daqui e de lá. O da Netshoes teve dados de 10 mil clientes vazados. A justiça obrigou que eles mandassem carta registrada para 10 mil clientes, para avisar por carta que eles tinham sido, tinham vazado dados dele. Da Target lá, eles mandaram carta registrada, e aí, nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, cada estado tem sua legislação, então cada estado dizia, ó, você vai fazer assim, vai ligar e vai mandar carta, o outro... Então, a legislação de lá foi meio louca e o dinheiro do seguro, a cobertura do seguro só deu praticamente para o custo de notificação e monitoramento. E aí o monitoramento, já me perguntaram, um cliente me perguntou, mas para que eu preciso monitorar se eu já avisei? Precisa, porque como os dados vazou, você tem que colocar lá no Serasa, que o Serasa é o órgão que vai ficar monitorando onde é que o nome do cara está sendo usado, ou o CPF, onde ele está sendo usado. Então, isso aí é muito custoso, você jogar um Serasa e deixar por 6 meses para monitorar quando é que está sendo pesquisado em algum lugar. Então, eu acho que essas coberturas são as mais importantes. Entendeu, Carol? Concordo 100%. É o que mais pinta dúvida aqui e, sinceramente, o que a gente mais vê também ou espera que seja realmente a necessidade das empresas na prática, né? Pela sua experiência, assim, os clientes, eles já sabem dessa lei? Ou é assim uma novidade? Porque às vezes eu chego na reunião e já ouvi falar. Gente, como assim já ouvi falar? É um negócio que vai pegar para todo mundo. Vocês deveriam, inclusive, estar, enfim, implementando aí diversos protocolos de governança, imagino eu, na empresa e tal. Então, queria saber um pouco, assim, como é que está essa percepção dos clientes. Eles já estão informados ou nem isso? Você está fazendo o papel duplo de informar tanto do seguro como sobre a lei. 70% dos clientes eu estou falando da lei. 70% deles eu que mando a lei para eles darem uma olhada. Onde é que eu encontro muito o pessoal falando sobre a lei, falando em realmente se adequar? Eu tenho ido muito para a instituição de saúde, tanto laboratório como hospital, para escolas, e eu estou indo muito para o pessoal de TI, algumas empresas que prestam serviço de ou software, ou tem algum sistema. Então, essas são as empresas. E esse pessoal, eles até sabem da lei, mas eles não, em alguns casos, que é engraçado falar, o pessoal de saúde são, acho que os mais nem aí com a lei, eu acho. Dos que sabem da lei, os que menos tratam são os de saúde. Mas existe... Sou eu? Então, assim, voltando, que o meu travou aí, qual é o grande problema que eu vejo? As empresas que estão sabendo da lei, elas estão tudo com advogado, colocando os escritórios de advocacia para resolver tudo. Esse cara, o escritório de advocacia não vai resolver nada para ti, porque a lei, tu vai ter que chamar uma empresa de TI, uma empresa que trabalhe com segurança de dados, para poder deixar adequado a questão dos acessos. Não advogado. Advogado é importante quando tu é muito grande, mas agora, no primeiro momento, o advogado não vai fazer nada, ele não é nem de TI. Então, existe sim muita empresa que não sabe, e a gente está meio que fazendo o papel de propagador de uma notícia ruim, né? Exatamente. Da notícia. Mas é bom que a gente leva a notícia, leva a novidade. Leva novidade e, assim, a minha percepção, eu queria até dividir isso, assim, com o pessoal, é que isso também, fora o fato de que aumentou realmente os ataques durante a pandemia e etc., mas isso é uma tendência que vai ficar para sempre, esse número de ataques e tal, essa questão também da lei, né, te ajuda a abordar esse tema com os seus clientes. Então, já até entrando aqui no outro tema que eu tinha anotado, outro dia eu liguei pro Everton, falando assim, o Everton, cara, os cariocas estão me perguntando muito sobre seguro cyber e etc, mas está saindo pouca produção, assim, não estou conseguindo virar a pólice aqui no Rio. É lógico que, assim, eu atendo de norte a sul, então no sul dá negócio, no nordeste também está dando negócio, mas aqui no Rio eu sinto que as empresas ainda estão com o pé atrás.
E aí, naturalmente, explicar sobre a lei já ajuda realmente, e é verdade, está tão perto, o seguro realmente vai me ajudar com esse novo risco, e aí eles já começam, digamos, a se programar, né, para contratar, nem que seja no ano que vem. Então, é importante saber também que tem esse tempo, né, digamos, de amadurecimento aí da negociação, mas como você é super especialista nisso também e está aí bem na linha de frente, outro dia você me deu uma dica sobre ir na área de TI versus ir no financeiro, e eu por aqui, naturalmente, por conta assim, dos outros produtos né, que eu atuo, seguro-garantia, D&O e etc., os meus contatos mais quentes são financeiro, e aí você me deu uma dica que eu achei que foi super legal e que, inclusive, eu já consegui aplicar aqui, e que realmente, assim, a entrada foi diferente, e eu queria que você explicasse um pouquinho isso aí para o pessoal. Eu não vou para o financeiro. Eu até te perguntei, Carol, quando tu vai visitar clientes, tu vai pelo financeiro, porque é um seguro financeiro, né? O Cyber ele é um seguro que cobre as perdas financeiras. Aí eu Exatamente. te perguntei, eu disse, não, eu não vou. Eu vou pelo lado por baixo, eu vou para a TI. Por quê? Porque eu notei que na TI, quando algo vem de cima, eles não gostam muito, eles acham que não, eles não se sentem importantes. E aí, quando você vai pela TI, você pega eles como aliado, eu pego todos eles de TI como aliado, e eu jogo eu deixo eles serem portadores da informação. Então, para eles se sentem. Porque assim, o que eu descobri? A TI, eles são muito maltratados. Eles são o patinho feio da empresa. Porque eles querem fazer o negócio acontecer, querem contratar uma segurança maior, eles querem fazer realmente as coisas acontecerem. E os donos das empresas, os diretores, o financeiro sempre barra dizendo que é custo, que é custo, que é custo, o que realmente não é custo, é investimento. Então, por eles sofrerem muito, eu vou no seguro lá e aí eu jogo aquela história. Eu sempre digo para eles, cara, vocês fazem de tudo e infelizmente o financeiro barra porque ele só vê dinheiro. E aí eu mostro o seguro. Então, eu sempre vou pela TI por isso, porque eles são o patinho feio do negócio. E aí, levando o seguro para eles, lógico, eu sempre depois vou para o financeiro, mas eu entro pela TI porque a TI é o... Você vai saber dos problemas. Quando a gente vai... eu não entendo nada de TI, certo? Mas, quando eu falo para eles que não existe, que eu disse, ó, vocês sabem que não existe 99%, vocês sabem mais do que eu não entendo de TI. Aí ele disse, não existe 100%, não tem como ficar 100% protegido, mas o mínimo que a gente pode fazer, a empresa não deixa. Aí eu vou falar de seguro, eles acham o seguro altamente interessante. E aí uma coisa que é super importante no seguro, que ajuda demais, 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 é uma das coisas mais importantes do seguro, é um bom questionário. Por quê? O questionário, ele sendo muito bem feito, as perguntas sendo muito boas, ele deixa muitas dúvidas na diretoria. Porque para a diretoria é o seguinte, se a seguradora quer saber se eu tenho tal proteção, é porque é importante. Então o cara da TI, ele leva lá o questionário, tá vendo? Eu disse que tinha que fazer isso aqui, esse processamento aqui. E aí o pessoal do financeiro acha que não precisa fazer, e aí a TI vai lá e diz, realmente, para fazer o seguro, eu tive uma empresa que eles tiveram que organizar toda a questão de padrão de acesso para poder o seguro ser feito. Baixou até um pouco o valor do seguro porque eles tiveram os padrões. Então eu sempre vou na TI, eu começo geralmente por baixo, que eu acho mais fácil. Perfeito. Entendeu? Perfeito, essa dica foi muito boa, até já funcionou aqui, por isso que eu quis que você dividisse com o pessoal. Eu vou já aproveitar, assim, que a gente entrou nesse tema e fazer aquela outra pergunta justamente sobre as informações para cotar, tá? No começo, né, quando o seguro chegou no Brasil, eu confesso que eu achava o nível de informação muito extenso. Então, sim, o questionário ele é um pouco mais complexo, então, inevitavelmente, você tem que envolver enfim, pessoas que realmente entendam, né, para poder responder aquilo. Como o Everton falou, tem alguns sistemas, um nível mínimo de proteção que a empresa tem que ter para conseguir o seguro. Mas hoje em dia, sim, eu já acho um pouco mais simples realmente esse questionário. Sendo bem sincero, eu acho que as seguradoras já simplificaram esse processo, mas eu ainda vejo algumas empresas reclamarem por aqui. Como é que você faz por aí? Você tem um questionário seu, TAG, que é mais completo? Você usa um parceiro principal? E aí já perguntando um pouco de seguradora, como é que você lida aí com essa questão? Carol, eu tenho uma empresa aqui em Fortaleza que eles trabalham com eu conheci no primeiro cliente, no primeiro seguro cyber que eu fechei, eu
conheci essa empresa. Inclusive, essa empresa, os donos da empresa são meus amigos pessoais de muitos anos. E aí eles têm que ter uma determinada segurança de TI, porque de acesso, eles são muito seguros porque eles trabalham para governo. Então é muito complexo o negócio deles. E aí, governo já sabe, paralisou o sistema, eles são os culpados. Pode o ataque vir de fora, como acontece, mas eles são os culpados. Então, financeiramente, eles sofrem muito. E aí, quando eu tive uma das reuniões, eu conheci uma empresa que prestava segurança a segurança de TI para ele. Era uma empresa de segurança de TI que prestava serviço para ele. E aí eu chamei o cara, pedi para fazer uma reunião com ele, fiz uma reunião só eu e ele. E aí eu mandei todos os formulários para ele. E aí a gente batendo um papo, eles vão fazer uma parceria, eu vou te ajudar e tu vai me ajudar. Eu vou te dizer quais são os clientes aqui que precisam desse seguro, que é necessário, e vou abrir algumas portas para ti e tu me indica. Então a gente trabalha meio que em parceria. E aí, o que foi que ele fez com o questionário? Eu entreguei todos os questionários para ele. Aí ele meio que simplificou, ele fez 2 questionários, um complexo e um mais simples. Então, quando a empresa é uma empresa menor, que não tem tanto risco, eu jogo esse questionário mais simples. Mas o questionário padrão mesmo que eu gosto de trabalhar é um questionário que tem quase 45 perguntas, e aí ele pede todas as informações de segurança e tudo. Então, foi essa pessoa que me ajudou, essa empresa que me ajudou a ter esse questionário. Mas o questionário é muito importante, Carol. E aí uma coisa muito importante para os corretores, para quem quer começar com seguro, quem quer entender primeiro, procura um especialista, procura a Carol aí, que a Carol vai ajudar. Mas, outra coisa mais importante, se a empresa não tem aquela segurança, se a resposta do questionário for não, isso aí eu aprendi lá no começo. Se for não, coloca não. Não coloca sim, não tendo, ou não coloca sim porque eu estou implementando. Coloca não. Perfeito. Porque é um problema grande. Se você tiver qualquer problema que a brecha for aquela pergunta, o seguro não vai cobrir. Então, é bom você ter um questionário. Se, Carol, quem quiser, pede a Carol. A Carol tem um questionário. A Carol é fera em cyber. Mas pede o questionário. Mas é muito importante. Eu fiz esses meus 2 questionários e aí eu uso eles, Carol. E é importante usar, ter um questionário seu. As seguradoras todas disponibilizam. Qual é o problema? Aí eu vou te falar por que eu fiz esses questionários também. Porque geralmente, quando você manda o questionário da seguradora A para a seguradora B, o pessoal não quer aceitar. E aí, quando o questionário é teu e engloba tudo, eles até aceitam. Só tem uma seguradora que eu acho que a gente até conversou que eles não aceitam, quer que eu mande o questionário deles, e eu disse para o subscritor, pois a partir de hoje eu não vou mandar mais nada para contar aí, porque eu não vou preencher 2 questionários. Fala sério, não faz sentido. Concordo 100%. É 1000 vezes melhor você ter um da sua corretora. E eu adorei essa dica, eu também tento fazer isso aqui, ter um mais simples e um mais completo, sempre que possível, usar o mais completo, mas assim, não também deixar isso travar a sua negociação. Então, ter um mais simplificado que seja necessário para você pelo menos conseguir uma cotação e coloca ali o completo como subjetividade num segundo momento de negociação. Diga. Até porque vai ter seguradora que, dependendo do caso, vai ter seguradora que vai pedir mais informações. Como em qualquer seguro, quem trabalha com... Tirando quem trabalha com automóvel, quem trabalha com empresarial sabe que às vezes você preenche tudo e a seguradora pede alguma coisinha lá para fechar. Então é da mesma forma, vai ter algumas coisas que eles vão pedir ou tem algumas coisas que eles vão dizer que ela botou não, mas que ela vai ter que implementar ou ela vai ter um prazo para implementar para poder ter a aceitação de seguro. Entendeu? Que Perfeito, funciona mais ou normal. menos assim. Perfeito, perfeito. Alguém perguntou aqui, essa pergunta também estava aqui no script, sobre as seguradoras. Então, sabia que isso ia pintar aqui hoje, o pessoal já tinha me perguntado antes da live. Vou dividir a minha experiência por aqui. Eu uso mais a IG e a Zurich, até o Everton sabe disso, a gente sempre troca essa figurinha. Mas tem sim outras aí, outros players no mercado. Inclusive, acho que vai ter cada vez mais, tá? Assim como, enfim, no Seguro Genou a gente começou com 2, hoje em dia tem 20. Eu acho que o Seguro Cyber também veio para ficar e a gente começa a ver aí cada vez mais players. Então, do meu lado, eu uso mais a IG Zurich, mas sei que aí contigo a Tóquio, que é mais sua parceira, como é que funciona?
Hoje a minha maior parceria é com a Tóquio. Só que a gente tem cadastro, exceto a Generali, eu tenho cadastro em todas. A gente até conversou semana passada porque que a gente não consegue cadastrar na Generali. Mas eu tenho É, todas. Mas o meu maior parceiro aqui é Chubb e Tóquio. Chubb é um pouquinho mais complexo, tem que entender mais ou menos o perfil, ela só gosta de algo maior, ela tem um perfil de negócio que ela gosta. Às vezes a gente acha um negócio super simples, acha que eles vão entrar e eles nem querem, né, Carol? A gente já sabe como é. Eles querem mais exatamente. um negócio maior. Mas o meu maior parceiro aqui é a Tóquio, até porque eu tenho o pessoal da subscrição, a gente tem um estreitamento maior e o pessoal eu já consigo falar, é mais fácil, acho que é até relacionamento, é questão de relacionamento. O corretor sabe que às vezes você está lá numa seguradora com mais negócio porque você tem um relacionamento, é mais fácil de colocar o risco, mais fácil de explicar a questão do risco. Mas eu tenho todos, tudo que Exatamente. a Carol trabalha aí, eu também trabalho, só não tenho um É negócio. verdade. Não, e isso assim, de verdade. Eu até fiz um post aqui sobre isso outro dia. Essa questão dos parceiros depende muito de corretora para corretora. Isso aí não existe fórmula mágica. Às vezes alguém me atende melhor aqui, até de região. Às vezes alguém me atende melhor aqui no Rio, outra pessoa te atende melhor aí no Nordeste. Então, realmente, alguém perguntou também sobre dicas para PME. Eu diria que a Zurich tem um facility bem legal para PME e a Tóquio também atua muito bem no PME. Então, se eu tivesse que, enfim, sugerir duas, digamos, para atuar com os riscos menores, porque como a gente disse, assim, a Chubb às vezes não quer qualquer risco, a Generali, por incrível que pareça, enfim, também não consigo muito atuar com eles, mas teoricamente eles têm um produto bem legal e eles estão fazendo um trabalho legal com algumas corretoras também. A IG, assim, é referência, eu amo eles, mas realmente é um produto um pouco mais completo, um pouco mais caro, enfim, depende um pouco aí do risco, tá? Depende é porque assim, a seguradora vai muito também para a questão de qual é o risco, qual é o perfil do cliente. Porque não adianta a gente levar para uma AIG ou para uma Chubb um cliente PME. Porque Sim. dificilmente eles vão querer esse risco ou esse risco vai ter uma taxa boa para eles. Porque eles querem algo maior. Então, vai muito de perfil. PME, como a Carol falou, é Zurich e Tóquio. Zurich e Tóquio entram, são tranquilas, dificilmente eles negam alguma coisa, eles são bem bons a Tóquio é bem boa de aceitação, mas eu acho que a IG, as seguradoras que... tem uma seguradora que tem o produto, mas que ela não disponibilizou ainda para o mercado. Eu acho que eles estão em alguma fase de teste, estão com alguma corretora específica, que é a Allianz. Eu não sei se eu te falei, Carol, isso. Eu te Sim, perguntei se tu sabia de Allianz. inclusive, É. eu pesquisei esses dias, até dei uma olhada já, ele já tem até um clausulado disponível, mas e aí eu tô falando, assim, por linhas financeiras. Eu sei que é uma super seguradora, mas engraçado, assim, tô dividindo uma experiência minha aqui, Carol, tá? Eu não consigo fazer muito negócio assim, com eles, nem em D&O, nem em, enfim. Mas vamos ver. Eu acho que volto a dizer, acho que é uma tendência, acho que daqui a pouco todo mundo vai ter essa linha de seguro. Deixa eu ver aqui que tinha uma pergunta sobre se a Zurich cobre essa questão dos lucros cessantes. Cobre sim, mas é lógico, e aí isso é importante dizer, tá? Existem modelos mais simplificados de proposta, que é basicamente um RC simples, então é um seguro de RC que cobre reclamações de terceiros e ponto final, e existe, digamos, uma opção mais completa que inclui também essas coberturas de primeira parte, tá? Então, um RC normalmente ele cobre o terceiro, né? É lógico que existe aí um prejuízo financeiro do próprio segurado, mas sempre pensando em indenizar o terceiro. E existe esse modelo mais completo que é possível sim contratar, e a maioria dessas seguradoras que a gente comentou aqui fornece, mas geralmente é mediante cobrança de prêmio, e aí depende da necessidade do cliente, tá? E etc. Alguém perguntou sobre qual ramo que a gente está falando, seguro cyber. Riscos É, cibernéticos. perguntaram aqui, existe algum risco excluído nessas apólices? Existem vários. Algum Vários. tipo de empresas? Tem empresas que são riscos excluídos, mas assim, em seguro tudo sempre vai ter a cobertura. Não existe. Eu tenho um grande parceiro no transporte, que ele é meu parceiro no transporte e no empresarial. O Thiago, eu acho que ele está até assistindo a live. Acho que tu já viu live minha com ele.
E aí a gente conversa que ele diz, Everton, no empresarial não existe nenhum tipo de negócio que as seguradoras não aceitam. Seguradora aceita, agora a empresa tem que estar disposta a ficar, a entrar nos de acordos, ter os protecionais. E aí, assim, existe, dá para ter cobertura. Então, assim, excluir, risco excluído, tem, mas são poucos. Tem cláusulas, né, Carol? Que algumas cláusulas elas não cobrem, mas aí é outra conversa, é 2 horas de Exatamente. conversa só para. Riscos excluídos básicos, né? Assim, ato doloso, um risco excluído que eu acho importante comentar e que o pessoal confunde. Roubo de valores não tem cobertura no cyber, tá? Então, aquela história de que o hacker entrou, transferiu dinheiro para conta de não sei quem. Esse roubo de valores, assim, a transferência em si, esse tipo de prejuízo financeiro, não tem cobertura no cyber. Isso é seguro de crime, de fraude corporativa, é outra coisa. Ou BBB, se for instituição financeira, enfim, é outra coisa. Isso não está coberto. Agora, entrou, transferiu o dinheiro, né, da conta de algum cliente, e isso naturalmente virou uma reclamação, né? Assim, esse cliente, poxa, processou, cadê meu dinheiro? Coloquei 100 mil aí, o negócio sumiu. Ah, mas foi um hacker, não interessa, eu quero o meu prejuízo financeiro de volta. Beleza, isso aí virou um processo judicial, você vai ter que contratar advogado e, naturalmente, em algum momento, fazer um acordo com esse cara ou ser devido a uma indenização de fato. Nesse sentido, cobre, tá? Mas o roubo, propriamente dito, assim, já que perguntaram sobre a exclusão, essa é uma confusão comum. Eu acho importante a gente dizer que não tem cobertura aqui no seguro cyber, tá? Existe. Diga. Só para voltar, existe no cyber, existem três linhas, né? O sinal verde, o amarelo e o vermelho. Vamos para o sinal vermelho. Eu vou só ler esse sinal porque eu sempre gosto de falar. Site de relacionamento, criptomoeda, entretenimento adulto, isso aí não tem cobertura, não tem como fazer seguro para isso. Aí o sinal amarelo, vou falar aqui, Carol, e tu vai responder se é. Instituição financeira, processadoras de pagamento. Eu tenho seguro em processadoras de pagamento. E cobre. Serviço de saúde, agregadores de dados, fornecedores de utilities, emissoras de rádio e TV, telecomunicações e educação, que educação tem dados sensíveis, educação e saúde, mas educação tem dados sensíveis complexos mesmo, é sinal amarelo. É sobre aceitação, vai muito de como a empresa se protege, quais são os padrões de segurança que ela usa. Sinal verde, todos os demais ramos, e aí PME entra com muita facilidade, não precisa ter nenhum receio. E outro detalhe, Carol, para todo mundo ficar sabendo, todo mundo acha que esse seguro é caro, e ele não é, ele é tipo como se fosse o preço do empresarial, é barato. Boa referência, eu ia entrar nisso. 2 preconceitos, então, que eu queria que a gente tirasse agora. Que é só para grandes empresas, não é, já passou essa época, a gente inclusive acabou de comentar aqui, tem algumas seguradoras que são super focadas no PME. E o preço, vamos lá desconstruir isso, não é caro, achei ótima referência essa questão do empresarial. Dá uma ideia de taxa aí para o pessoal. A taxa é de 1 a 5%, ela gira em torno disso. 5% é quando não tem nenhum tipo de proteção e 1% é quando você é mega protegido. O que é que eu tenho visto? As minhas taxas elas estão girando em torno de 1,8 a 2,5. Gira em torno disso. O que eu coloquei que foi mais caro, que deu quase 4%, a empresa não tinha quase nada de protecional. Só que a questão dos dados dela também não eram tão sensíveis, mas ela não tinha quase nada de protecional. Ela comprava um notebook nas lojas americanas, chegava na empresa, instalava, o notebook não passava por nenhum tipo de processamento de segurança, não instalavam nada. Então o problema dela era esse. Fora isso, a empresa não tinha dados sensíveis, mega sensíveis, mas a taxa foi alta. Perfeito. Mas está girando aí, está girando em torno disso, Carol? Tá, eu ia dizer justamente essa referência de 1,8% quando os sistemas estão ok. Então, assim, também percebo que é 100% proporcional às respostas do questionário lá, sim, tenho esse tipo, né? Enfim, adoto esse tipo de postura, do que ao contrário. Para responder já essa pergunta aqui, que é boa, como que calcula o valor da cobertura? Não existe, assim, fórmula mágica, porque como a gente está falando principalmente de um seguro de RC, né, ou seja, de responsabilidade civil, esse dano que a gente pode causar ao terceiro, o céu é o limite, sinceramente. Depende muito do tipo de cliente que você
tem, né, o tipo de... O quão sensível é o dado que você está tratando, como a gente comentou. Mas aí eu vou dividir uma experiência aqui. Eu, Carol, não sugiro a contratação de menos de 1 milhão de limite. Tá? Isso daí até para PME e isso daqui para os meus clientes. Mas é lógico, gente, que a gente acabou de explicar que a taxa ela também não é tão barata. Isso depende do orçamento, né, do cliente, do tipo de empresa, se tem histórico ou não, e por aí vai. Então, assim, a minha percepção é que não tem uma fórmula mágica, isso daí vai muito mais do benchmarking, né, ou seja, da experiência aí do corretor, da seguradora. Por exemplo, esse tipo de indústria, né? Qual é o prejuízo máximo aí que a gente tem em conhecimento, mas isso infelizmente não significa que esse é o prejuízo, você pode falar para o seu cliente, esse é o prejuízo máximo que você pode ter. A gente não tem como garantir isso em RC, tá? E aí já vou também dar uma outra experiência, as próprias seguradoras, né, que são relativamente novas ainda, assim, a experiência em cyber ainda é nova, apesar de elas já estarem aqui há anos com esse produto. Dificilmente a gente consegue contratar a pólice ainda maior do que 50 milhões de reais, por exemplo, tá? Então, assim, o próprio mercado de resseguro para buscar capacidade facultativa para isso ainda não é tão competitivo. É lógico que, imagina, um grande banco desse, beleza, você coloca uma IG junto com uma Chubb, junto com não sei quem, faz um consegurozão, assim, dá para ser. O que não significa, de novo, que, Carol, significa que as empresas no Brasil só podem causar 50 milhões de reais de dano? Claro que não. É isso que é importante a gente explicar aqui, porque é diferente do seguro do meu carro. Meu carro vale, sei lá, 30 mil, 50 mil, deu perda total, é esse o valor. É mais tangível, né? A responsabilidade civil, você não sabe quanto vai custar o advogado, quanto que o terceiro prejudicado vai alegar de prejuízo, e por aí vai. Mas, enfim, fala um pouquinho também da sua percepção aí sobre importância assegurada, que às vezes o pessoal quer uma fórmula mágica e nesse tipo de seguro eu acho um pouco difícil, né? O mínimo ser 1 milhão é interessante. Eu tenho coberturas menores, mas para empresas que 1 milhão é praticamente 50% do que eles faturam. Mas o que é que eu indico? De 10% a 20%. De 10% a 20% do faturamento anual. Então, pega o faturamento anual e coloca lá de 10% a 20%. Porque se você pegar uma empresa, uma escola intermediária, intermediária meio que escola de regional, que atende alguns bairros, elas faturam em torno de 800 a 1 milhão por mês. Então, se você colocar lá 20%, vai dar 2 milhões de cobertura. É um preço legal para se começar. É complicado você falar cobertura para o cliente, como a Carol falou, porque a gente não sabe qual é o tamanho do problema que vem. Então, é igual o RC. A gente fez um RC agora que a empresa fatura não sei quantos milhões, eles pediram 3 milhões, 600 e não sei quanto. Onde é que o cara chegou àquele valor, Carol? Que ele queria os centavos. Entendeu? Exatamente. Então é complicado. É complicado você dizer. Então, tem que ser um estudo junto com a empresa para saber o que ele pode perder. E até essa sugestão, eu não sugiro, eu não gosto, eu falo que o ideal é entre 10% e 20%. Se você puder cobrir mais, dependendo do seu risco, o ideal é cobrir mais. Até porque um hospital, vamos supor, um hospital ou tiver alguma bronca lá, um problema, tudo ele vai gastar facilmente mais do que 20% do faturamento dele anual, dependendo do tamanho do problema. Entendeu? E dependendo então, de quem estava deitado na cirurgia, né? Então, isso que a gente comentou, um hospital que recebe, sei lá, artista, político, o risco de RC desse cara, o dado que ele está segurando é muito mais sensível, é muito mais visado. Então, de novo, depende muito realmente do tipo de operação e etc. Mas eu gostei dessa referência de 10% a 20% do faturamento, acho que faz bastante sentido. Alguém perguntou sobre se a parte jurídica está dentro das coberturas. Está coberto os honorários advocatícios, né? Ou seja, os custos de defesa estão cobertos. Tanto para reembolso quanto para pagamento direto para contratação. Então, assim, o que a seguradora não faz é sugerir a contratação de nenhum profissional, tá? Essa escolha do advogado, ela é livre do cliente. Naturalmente, se você precisar de uma sugestão, a seguradora até tem essa experiência e pode dividir contigo. Mas, assim, não é o papel dela, digamos, te orientar nesse sentido. O que ela vai fazer é te reembolsar, sim,
todos os custos jurídicos, digamos, que você tenha com uma reclamação, que são os custos judiciais, os próprios honorários advocatícios, que naturalmente, como a gente acabou de comentar, num cenário pós-LGPD, que é breve, vai ser ainda mais caro, porque os próprios advogados também estão tendo que se especializar nesse assunto, e por aí vai. Da mesma maneira que, assim, advogados criminais, né, também são mais caros, entendo eu que também vai ser uma expertise valorizado e naturalmente mais caro. Então, sim, cobre no seguro e isso também é importante. Diga. Nos RCs, eu sempre tenho isso na cabeça, quando a seguradora sugere, quando a seguradora diz assim, deixa a gente... Tem muito para RC profissional, a questão da defesa por parte da seguradora indicar os advogados, né? Se a seguradora indicar e quiser fazer a defesa, deixa, porque com certeza a banca de advogados da seguradora é melhor do que a do seu cliente. Então a sugestão... Fica até mais fácil a regulação, né? Fica até mais fácil, mas é verdade. O ideal é o cliente procurar os advogados dele, né? É verdade, é verdade. Alguém perguntou aqui, tinha me mandado essa pergunta antes, essa eu respondo, se tem cobertura para os diretores no seguro cyber. Tem, e isso é importante, porque, de novo, a partir da LGPD vai ter que ter uma figura responsável por responder perante, tá, essa nova agência aí nacional. Isso também tem cobertura no seguro D&O, então é importante também ficar atento a essa exposição. Quem ainda não tem seguro cyber, que tente pelo menos ter essa cobertura, tá, no seguro D&O, porque realmente é uma responsabilidade que naturalmente vai respingar nos diretores, mas o próprio seguro cyber também tem, a maioria, né, das seguradoras também é extensivo aí aos diretores esse conceito de segurado. Mais uma perguntinha técnica que o pessoal fez aqui sobre a retroatividade. Então, Carol, a retroatividade desse seguro é ilimitada? Não. Esse é que nem o E&O. Então, é limitada à primeira apólice. Então, se eu contratei hoje, estarão cobertos eventos, né, ou seja, de vazamento, ocorrências a partir desta data. Ocorrências que já tenham acontecido, mesmo que não tenha virado ainda a reclamação, não tem cobertura e, enfim, acho importante comentar sobre isso, né? Porque às vezes a gente já teve aqui um vazamento diferente daquele outro seguro D&O, que eu falo muito aqui, que a retroatividade é ilimitada. Então, esses são conceitos diferentes, tá? Deixa eu ver aqui. Para fazer esse tipo de seguro e outros RC, basta ter a SUSEP ou tem que ter SUSEP? Tem que ter SUSEP, né? O Everton é até mais, enfim, adequado para responder essa pergunta, porque eu não sou corretora, mas eu entendo que sim, SUSEP completa, né? Uhum. Porque no fundo é um RC, né? Ele, assim, acho que a base do clausulado dele, apesar de, enfim, ter coberturas de primeira parte, ele é um RC, né? Eu acho que a SUSEP é só para saúde e previdência, né? Só. Acho que não abrange mais nada, não. Mas isso aí você pode fazer parceria com algum corretor que seja especializado e fazer junto, né? A gente tá... É verdade, estamos exatamente. Aí para isso, né, para isso. Mas, exatamente. Eu queria agora saber um pouco de... Desculpa, diga. Eu anotei umas coisas aqui, mas eu falo depois. Vai, continua. Eu anotei umas coisas interessantes aqui. Ficou baixo aqui o volume. Fala de novo aí, deixa eu ver. Uns dados interessantes. O governo do Brasil, só esse ano, segundo o GSI, que é o órgão lá de segurança, teve mais de 1.000 tentativas de ataque só esse ano no Brasil. E aí, em 2020, tem tendências para 3 tipos de ataque, né? São os maiores ataques que possam vir, que vão acontecer em 2020, né? São as maiores tendências. Que é via streaming, né? Essas plataformas de vídeo, tipo Netflix, Amazon Prime. O Windows 7, ele está com um risco muito grande porque ele não foi atualizado a questão de segurança. Então, e aí o pessoal fala assim, mas o Windows 7 já passou. 30% dos Windows online hoje estão... 100% das pessoas que utilizam qualquer tipo de Windows, 30% usa lá o 7. Então, ainda existe um risco muito grande. Quem não atualizou, é interessante atualizar, porque eles estão sem nenhum tipo de segurança. E fake news, né? Via fake news. Os ataques acontecem muito por esse tipo de site, de plataforma. Às vezes você clica lá na notícia e aí você é atacado.
Então, são as três grandes tendências de 2020 para os ataques. E fake news não é o que está faltando aí, né? Nesse É 2020, verdade, está é muito tendo. importante ficar atento a isso, é complicado, é E interessante. outra coisa para eu finalizar aqui, para deixar você falar. O Brasil ainda, é muito importante que a gente saiba que o Brasil ainda tem baixa maturidade no que diz respeito à segurança de dados, de informação, onde as empresas investirem, na realidade, na segurança cibernética. Então, na segurança de TI e tudo, o Brasil ele não tem maturidade para isso. Então, é muito importante falar isso para os clientes. Eu sempre fico mandando, cara, eu tenho um esqueminha aqui que toda semana eu mando uma ou duas notícias para os meus clientes para poder até mostrar para eles, ó, você está correndo algum tipo de risco, você tem que se cuidar aí para não ser o próximo, né? Perfeito, concordo 100%. Bom, gente, eu acho que a gente já está quase acabando aqui, na verdade, tem mais alguns minutinhos. Eu queria que o Everton desse um recado final aí, como alguém que atua na linha de frente, né, digamos. Então, dicas de maneira geral, se vale a pena, se a hora é essa, como começar. Eu falo bastante sobre isso aqui, assim, já para adiantar as minhas duas principais sacadas que eu tento dividir com o pessoal aqui agora, é que devido a esse número de aumento mesmo de ataques e também da LGPD, são os dois principais argumentos que eu tenho utilizado por aqui. E isso eu estou falando de argumentos de venda, né? Enfim, para te ajudar realmente a levar e abordar aí esse tema. Mas eu queria que você, assim, dissesse para o pessoal se vale a pena, se está dando negócio. Queria que você contasse aí da linha de frente, digamos. Ô, Carol, vale super a pena, mas é um trabalho e uma aposta. Eu sempre gostei dos seguros diferentes, sempre. Quando eu comecei no ramo, há 5 anos atrás, eu foquei muito na parte de frota, de seguro de transporte e o automóvel que cai, né? E aí, com o tempo, eu fui acordando para os segmentos, a parte de RC no geral, para o empresarial, porque eu sempre gostei muito de atender PJ. E aí, qual é o grande lance desse tipo de cliente? É porque eles ainda, pelo menos falando aqui da minha região, Norte e Nordeste, ainda existe uma necessidade muito grande de profissionais que atuem de fato visitando o cliente. Eu até já conversei contigo que aqui não tem, os corretores eles não costumam visitar, 95% dos corretores fazem só auto. E aí, assim, é uma aposta, tem que trabalhar, tem que se especializar. Se for possível, quem quer trabalhar com esses segmentos, procurar um parceiro. Meu parceiro é a Carol e o Thiago. Para tudo que tem bronca na parte de transporte é o Thiago. Tudo que tem bronca na parte de IRC é a Carol. Então, assim, procurar um parceiro e se especializar. O que é que eu tenho visto acontecer? Nunca nenhum corretor me ligou para fazer um cyber em parceria. E agora, durante a pandemia, um corretor me ligou. Então, assim, depois de um ano de trabalho, algumas apólices feitas, não foi nada exorbitante, mas alguns corretores já estão me vendo como especialista. Então, é legal, é um produto que você é visto no cliente de forma diferente. Quando você leva um produto desse, o cliente lhe enxerga diferente, lhe enxerga como especialista. Você conversa realmente sobre uma coisa que interessa muito a ele, que é a parte do lucro dele, que a empresa pode paralisar. Então, é muito importante que se você quer atuar nesse segmento, que você se especialize mesmo. Vale a pena. Não, é um trabalho árduo, tem que gastar a sola do sapato, mas vale a pena. Carol sabe aí como Perfeito, é que a concordo Carol sabe como é que 100%. Carol sabe que eu gasto a sola do sapato, né, Carol? Toda vida que fala comigo eu Pô, tô na fala rua. sério. Até gostaria de estar gastando mais, né? Aqui eu ainda tô meio trancada. Tô com saudade. A gente que gosta de ir pra rua, enfim. É, Mas dá para fazer isso também, isso é legal a gente comentar. Isso não é justificativa para ficar parado. Dá para fazer não. muita prospecção pela internet, pelo LinkedIn, online, movimentar as redes sociais aí da corretora, mas isso é assunto para outra live. Então a gente É. ficaria aqui mais uma hora falando aí sobre a importância disso. Everton, eu queria te agradecer de coração por ter aceitado. Acho que o bate-papo foi muito legal. Todo mundo que está assistindo aí, galera, muito, muito obrigada mesmo por ter participado. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí a enxergar oportunidades. E vamos, enfim, marcar a próxima, que o bate-papo foi muito bom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fala comigo.
E segue o Everton também, que ele dá várias dicas de venda que vão muito além aí do seguro cyber também, tá? O Everton, se você... não sei se vai dar tempo, deixa aí o seu perfil. E é isso, galera. Daqui a pouco o próprio Instagram vai derrubar a gente, ver se dá tempo de deixar o seu. Vai ficar gravado. Vai, show. Eu vou baixar para postar no meu. Valeu, Carol. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, Obrigada. tchau. Valeu.